Muito bem, vamos à quarta pregação de uma série que começou sendo 3 e terminou sendo 4, cujo título é Servo Sofredor e Salvador Sublime. Vamos à última parte de Isaías 53. Isaías 53, versículos 7 a 12. Isaías 53, de 7 a 12, que diz assim: Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra lida, e que a exposição dela seja orientada pelo teu Espírito, para que a tua mensagem chegue aos corações com o maior grau de correção possível, e que nós cresçamos, nós crentes, no conhecimento daquele que é o justo, e aqueles que não te têm ainda como Deus Pai, não têm a Cristo como Salvador, que possam atingir esta bem-aventurada situação, posição diante de ti, através de uma fé dada pelo teu Espírito Santo. Em nome de Cristo, nós te pedimos e te entregamos os resultados desta pregação. Amém. Os versículos de 1 a 6, resumidamente, o Messias entrou timidamente em cena como algo frágil e provisório, como Isaías comparou, como um renovo ou uma raiz de uma terra seca, aparentemente sem muito futuro. Uma pregação rejeitada, a dele, um homem desprezado e sofrido, tomou sobre si as nossas dores, foi traspassado pelas nossas iniquidades, nos substituiu na cruz, pelo seu sofrimento nos trouxe a paz, já explicamos isso tudo. O pecado nos fez andar, eu digo, fez andar a raça humana inteira depois de Adão, andar todos nós desgarrados, mas pelo sacrifício dele, aqueles que aceitam e creem nesse sacrifício podem voltar à comunhão com Deus,
E a profecia então continua, dos versículos 7 ao 12, conforme li, com detalhes impressionantes. Primeira parte do versículo 7 diz que ele foi oprimido e humilhado, referindo-se obviamente ao julgamento dele. Qualquer pessoa que lê, refletindo nos detalhes daquele julgamento, vai ver com clareza essas palavras saltando aos olhos ou sendo gritadas aos ouvidos: oprimido e humilhado, sem chance, sem justiça, sem dignidade oferecida a ele. Dignidade ele tinha e sempre teve, mas não o trataram com dignidade. Foi um julgamento injusto, torto, mas não abriu a boca, não reclamou, não protestou, não disse que estava sofrendo injustamente, falou um pouco, mas sempre se limitando a responder o que haviam perguntado, de uma maneira humilde, dizendo quem era, sem discutir, sem argumentar quase nada, e mesmo assim só até certo ponto. Depois ele calou de vez. Quando Pilatos lhe perguntou: o que é a verdade? Não respondeu mais. Já tinha falado o que precisava ter falado, que foi muito pouco naquele momento. Falou muito nos 3 anos e meio de ministério, pregou muito, ensinou muito, mas é como que se ali já não fosse mais o lugar dele falar praticamente nada. O que tinha que falar já tinha falado, o que tinha que dizer já tinha dito, as obras que tinha que fazer já tinha feito, obras tais que o mundo nunca tinha visto semelhante, ou raramente tinha visto. Mas eu posso dizer, uma autoridade que o mundo nunca tinha visto semelhante, porque obras como levantar o mar vermelho com Moisés são obras fantásticas. Elias ressuscitou pessoas e Cristo fez isso também. Então, quanto aos milagres em si, algumas vezes no Velho Testamento lemos sobre milagres com tanto poder da parte de Deus, mas nunca ninguém tinha visto a junção entre um poder tremendo da parte de Deus e uma pureza não tremenda, mas absoluta da parte de Deus. Isso ser humano algum tinha visto. Tanta autoridade, tanta pureza, tanta humildade, tanto poder, tudo junto. Então não era mais hora de perguntar muito, não, de responder muita coisa, não. É interessante alguns contrastes com homens da Bíblia mesmo, que sofreram muito também, foram injustiçados também, mas protestaram muito. Inocência. Jó se queixava, a tal ponto que disse: Senhor, eu falei demais, é porque eu nem te conhecia bem, eu me arrependo em pó e cinza. Reclamou Jó. Não entendeu bem o que estava acontecendo. Aqui não vai nenhuma crítica, acho que qualquer um de nós teria feito muito parecido. Jeremias é conhecido como profeta chorão, inclusive, por causa dos lamentos dele sobre Jerusalém, como o livro dele chamado Lamentações. Mas ele também reclamava e se queixava. E o Senhor Jesus Cristo, que foi infinitamente mais injustiçado do que qualquer um deles, porque Jeremias era um pecador, homem fiel a Deus, mas pecador. Jó era um homem fiel a Deus, mas pecador, claro. Mas Cristo não. Então, se alguém foi injustiçado nesta terra, foi ele. Se alguém poderia ter reclamado muito e ter argumentado de uma maneira muito forte, contundente, teria sido ele, mas não fez. Eu pergunto, aproveito para perguntar: você já foi humilhado alguma vez em casa, pelo pai, pela mãe? É muito comum. Por um irmão mais velho, por um colega mais forte na escola, por um
colega mais inteligente do que você, que tira notas melhores, estudava menos e tirava notas melhores o tempo todo, ou um patrão, um chefe, ou alguém no meio da rua, um policial ou uma autoridade. Como é que você reagiu? Depois você pensa, tire uns dias na semana para pensar nisto. As situações em que você, porventura, se é que já enfrentou na vida, foi humilhado. Como você reagiu? Dando troco? Reagiu bem, de uma maneira cristã? Ótimo. Talvez tenha sido gozado, debocharam de você, chamaram de mole, de covarde. Às vezes acontece isso também. O mundo não aceita humilhação, em princípio quer revidar, e ainda dizem que é olho por olho, dente por dente, está na Bíblia, distorcendo tudo. Eu não vou explicar isso agora, mas é uma distorção. Alguém lhe dá um tapa, você dá um tapa na cara do outro, estou sendo bíblico. Ainda diz de cor a passagem. Distorsão. Nós, crentes, temos que ter um comportamento diferente. O Senhor Jesus Cristo nos deu um exemplo perfeito para seguir, e aqui está de reagir com humildade, sem perder a dignidade, que ele não perdeu em momento algum, sem perder o compromisso com a verdade, o compromisso que ele tinha com o Pai, de vir a este mundo e ter uma vida perfeita, aqui, e sofrer injustamente, estava comprometido com o seu Pai. Então, por todos os ângulos, nós vemos um comportamento perfeito dele, mas humilde. Então, uma coisa não anula a outra. A dignidade e uma postura firme não quer dizer que a pessoa não possa ser humilde ou vice-versa. Então fica o desafio. Paulo perdeu um pouco a paciência no julgamento no Sinédrio e chamou o sumo sacerdote de parede branqueada, levou um tapa no rosto de um soldado no templo, e foi chamada a atenção dele, e ele disse que não tinha visto, e que de fato não devia ter feito assim. Ele reconheceu. Inclusive, algumas pessoas acham que ali mostra que Paulo sofria muito da vista, quando ele disse lá para os Gálatas que por ele, os Gálatas teriam até arrancado os próprios olhos para dar para ele. E ele falou também, olha com as letras grandes que eu escrevo para vocês. Então, alguns que o espinho na carne, alguns argumentam que era problema de vista. E um dos argumentos era este, que ele não enxergou bem o sumo sacerdote. E então falou palavras duras, e por isso ele foi ali duramente resistido. Mas não foi tão humilde, não foi tão manso como o Senhor Jesus Cristo. Como é que você tem reagido a Deus agora, falando nos seus sofrimentos, não com relação à humilhação por parte de homens, mas seus sofrimentos do dia a dia, reclamando, se sentindo injustiçado, se sentindo vítima de um Deus muito rigoroso, talvez um pouco míope, que não está vendo toda a sua fidelidade, não está vendo quão dedicado você é, e Deus lhe trata desta forma. Precisaria ser tão duro, tão exigente com você? Esses pensamentos muitas vezes estão lá no fundo da nossa mente, se não de uma maneira agressiva contra Deus, que imagino que seja raro da parte de um crente, mas se vestindo, se fantasiando de vítima, de coitado. Não estou reclamando, Senhor, mas esse mais já traiu muitas vezes. Eu acho muito bonito quando eu leio uma biografia de alguém. Eu leio muita biografia, que me edifica demais. Pessoas que se caracterizaram por sofrerem muito na vida, pregadores ou não, mas que não reclamaram, não abriram a boca,
reclamar. Isso chama a atenção das pessoas de uma maneira espetacular, muito positiva, e lembra o Senhor Jesus Cristo. Então procure imitá-lo também nisto. Não fique se queixando, eu digo, nem só para Deus, mesmo que não seja um queixume explícito, audível para as pessoas ouvirem, que é pior ainda, mas mesmo você e Deus, eu acho que há uma maneira do crente derramar diante de Deus as suas fraquezas, sem o fel de um queixume. Eu creio que seja possível separar. Você dizer, Senhor, eu não estou aguentando mais esse sofrimento ou essa situação. Senhor, a minha capacidade de suportar está ficando no limite. Tem misericórdia de mim. Isso pode ser derramado realmente de uma maneira muito humilde diante de Deus, muito sincera, mas sem nenhuma sugestão escondida de que Deus está sendo duro demais, de que você não merece, ou coisa desse tipo. Então, não é que você não vai chegar nunca diante de Deus e dizer, Senhor, me ajuda que eu não estou aguentando mais. Claro que não é assim. Aliás, Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa fortaleza, Ele nos ouve. Mas tire o fel, ou qualquer resquício de fel, ou de amargura, ou de uma colocação de vítima. Tire isto. Você não é vítima de Deus. Se tem alguém a vítima nessa história, é Deus de você. Ele é vítima das suas agressões. Ele é vítima dos seus pecados. Nunca pense em você como vítima de Deus. Aliás, é um absurdo dos absurdos. Ainda mais alguém que está ouvindo há 3 semanas, Isaías 53. Por tudo que Cristo, o Messias de Israel, o Salvador do mundo, passou por nós, você ainda tem coragem de se achar minimamente vítima nas mãos de Cristo? Ou sofredor talvez imerecido? Não, tire isso da sua mente. Como o cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Nós quase podemos ver Cristo seguindo para o Calvário, levando a sua cruz, carregando um peso horrível, todo sangrando já com as costas já chicoteadas, a coroa de espinho na cabeça, já bastante debilitado, tanto que mandaram Cirineu levar um outro homem, levar a cruz, e eu nem sei se lá diz, eu não me lembro se diz o detalhe, obrigado, de ajudar a levar a cruz, mas eu acho que é levar a cruz. Cirineu não abriu a boca. 2 figuras aqui interessantes e tocantes de Isaías: um cordeiro indo para o matadouro, mansinho, sem reagir, sem fazer nenhuma resistência. Agora, o cordeirinho não sabe que vai morrer, coitado. Talvez se soubesse até reagiria, não sei. Mas a natureza do cordeiro é mansa mesmo, do animalzinho, do animal. Cristo sabia a diferença essa. Cristo, ele permaneceu mudo como um cordeiro, quieto como um cordeiro, e ele foi mansamente como um cordeiro, mas ele sabia perfeitamente o que o esperava, e com certeza isso aumentou muito o seu sofrimento, a sua angústia. Ele havia chorado, ou derramado suor como sangue no chão, lá no Monte das Oliveiras, no Getsemane, havia se angustiado até a morte. Então ele ainda estava por enfrentar a pior situação da sua vida naquela cruz, não pelo sofrimento físico de estar lá, mas da separação do seu pai que ele ia passar. Mesmo assim, não abriu a boca. E é curioso também lembrar que uma ovelha se deixa tosquiar, sem reagir. Quando a ovelha é tosquiada, ela fica tão feinha, e ela
perde o que ela tem de mais bonito, de mais valioso. É por isso que a tosquiam, para tirar a lã dela, que é valiosa. E ela deixa levar o que ela tem de mais valioso. Ela não imagina, obviamente, o dinheiro que vai valer a pele, o algodãozinho dela, mais a lã dela, mais o frio e a proteção que ela tem contra o calor, contra as intempéries, com a sua lãzinha que tiraram dela, ela fica quietinha. Então essa imagem é muito bonita, em que o Senhor Jesus Cristo entrega não a própria pele, ou os cabelos, ou alguma coisa do seu corpo, mas o corpo inteiro. E mais do que o corpo inteiro, ele entrega a vida, a alma, o espírito, tudo dele, ele entrega ali, muito mais do que a ovelhinha. Então Isaías lança uma luz muito bonita sobre a atitude absolutamente quieta, mansa, de alguém que estava suportando um sofrimento terrível, físico, psicológico, espiritual, de toda ordem. Então o contraste entre o tamanho do sofrimento dele, que nós não conseguimos nem imaginar, e entre a beleza da humildade, da quietude, da mansidão dele, esse contraste faz ainda mais bela a passagem de Isaías. Agora vemos Cristo pregado na cruz no versículo 8: por juízo opressor foi arrebatado, e da sua linhagem quem dela cogitou. Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido. Por juízo opressor foi arrebatado. Da parte dos fariseus, ele foi oprimido por um juízo injusto, um julgamento mal feito, malicioso, com suborno. E da parte dos romanos, um julgamento covarde, da parte de Pilatos, político, acovardado, medroso. Por juízo opressor foi arrebatado. Ele teve tudo ali, menos um julgamento justo, algo razoável, nada. Ele enfrentou injustiça de todo jeito. Da sua linhagem quem dela cogitou. Uma passagem difícil, os comentaristas não concordam muito aqui com o que significa. A passagem, a palavra significa geração, ou destino, ou uma sina, alguma coisa assim. Uma maneira de pensar, quem é que considerou quem ele era? Eu já comentei um pouquinho disso na mensagem passada, é que diante da multidão, embora ali na cruz estivesse um homem meio diferente dos outros, mas não foram saber exatamente quem ele era. Sabiam que ele era filho de um carpinteiro, que era um profeta, e se deram por satisfeitos, mas não foram atrás de quem ele é. Pode ser uma explicação. A outra explicação que alguns acham é que fala que de linhagem ou de destino, é que não consideraram que ele iria ressuscitar, como de fato ressuscitou e não morreu mais e nem nunca mais morrerá. Como pessoas que foram ressuscitadas até por ele próprio, e outras antes dele, conforme a Bíblia relata, voltaram a morrer, como Lázaro e todos os outros, excluindo o próprio Senhor Jesus Cristo. E aqueles dois foram arrebatados, que Enoque e Elias, mas que não morreram. Cortado da terra dos viventes, aqui é muito óbvio, refere-se à morte dele na cruz. Versículo 9: designaram-lhe a sepultura com o perverso, fizeram-lhe morrer junto com 2 ladrões, e ele no centro. E é óbvio que a ideia era enterrar os 3 juntos. Queriam não apenas que na morte ele estivesse junto com 2 ladrões, e ele não roubou nada de ninguém, estava ali, depois do próprio governador, a autoridade máxima ali em Jerusalém, dizer: eu não vejo nele motivo para isso. E o povo dizia: crucifica, mas bom, tem um preso aí chamado Barrabás, criminoso, tal, solta Barrabás. Mas eu não vejo motivo. 3 vezes Pilatos disse: não importa, coloca no meio lá dos ladrões, enterra os 3 juntos lá, indignamente. Isso é o que ele merece, é o que eles pensavam, era a intenção dele. Com o rico esteve na sua morte. Deus mudou tudo. E obviamente se refere aqui ao túmulo de Arimateia, um homem rico, piedoso,
que ofereceu o seu túmulo que nunca tinha sido utilizado antes por ninguém. E aqui, ainda no versículo 9, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Uma forma de mostrar que Deus o distinguiu de uma maneira especial, além da própria lembrança de que ali estava um homem absolutamente livre de qualquer injustiça, de qualquer motivo para receber aquela condenação, receber aquele julgamento, receber aquela morte, receber o enterro junto com os ladrões. Aliás, receber enterro de jeito nenhum, porque ele não deveria nem morrer. Mas aqui é bom lembrar sempre isso: ele não tem pecado, não teve pecado. Nunca esqueça, como se Isaías estivesse dizendo o tempo todo aqui no seu trecho: ele não teve pecado, ele morreu pelo pecado dos outros. Ele diz isso várias vezes. Na mensagem passada eu citei uma atrás da outra 5 vezes, em que Isaías falou em 3 versículos isto. Ele insiste ainda aqui até o final do versículo, da passagem, em lembrar isto: não teve pecado. Outro benefício de lembrarmos disso é que o sacrifício dele teve valor exatamente porque ele não teve pecado. Tudo aquilo, tudo, a injustiça, o julgamento injusto, covarde, corrupto, comprado, tudo aquilo, todo aquele sofrimento não teria valido coisa alguma se ele tivesse cometido um só pecado. E não um pecado que todo mundo visse: olha, pecou, está vendo? Agora ele pecou. Não precisava nem isso. Um pecado dentro do coração, porque para Deus tanto faz ser dentro do coração, ser fora do coração, não importa. Então, diante de Deus, se ele tivesse tido um pensamento pecaminoso, por mais rápido que fosse, Deus teria identificado imediatamente, perdeu a condição de ter um sangue poderoso para limpar pecados dos outros. Você vai pagar pelo seu próprio pecado agora. Então ele não podia ter pecado para poder valer todo aquele sacrifício. Então é uma forma de Isaías também lembrar isto: ele não teve pecado. Versículo 10: ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Essa passagem dá a impressão, assim à primeira vista, que nós lemos errado, né? Ao Senhor foi horrível moê-lo. O pai achou terrível a ideia de esmagar, moer o próprio filho. Mas não está errado não. Não está errado não, é isso mesmo. Mas espere, Deus não é um Deus de amor? E ele não amava tanto o seu filho querido? Disse 2 vezes: esse é o meu filho amado, em quem me compraz a ele. Eu vi e preguei recentemente sobre essa passagem aqui. É um Deus de amor, sim. E é por isso mesmo, Deus sabia o que aquela morte significaria. Deus agradou moê-lo, porque o próprio Deus tinha dado, antes de haver mundo, os seus eleitos para o Senhor Jesus Cristo, para o Filho dele, a segunda pessoa da Trindade, ainda não Jesus, ainda não tinha se formado homem ainda, claro. E o Filho quis ardentemente receber do Pai este presente, com muito amor por esses tais desses eleitos, pecadores, miseráveis. Por isso é que o amor de Cristo nos constrange, e o amor de Deus ultrapassa o nosso entendimento. É porque foi muito amor do Pai, muito amor do Filho, por criaturas como nós, ruins como nós. Mas o pecado entrou no mundo e não haveria maneira do Senhor Jesus Cristo receber aqueles eleitos dados de presente da parte do seu Pai. Não havia maneira mais. Acabou. A raça humana toda estava condenada pelo seu pecado. Fim.
veio a concepção também nos tempos eternos do plano da salvação, e que faria parte deste plano, a única solução, pelo menos até onde a gente pode afirmar, que Pai, Filho e Espírito Santo, certamente envolvido em todo esse processo salvífico, que o Deus triuno enxergou, era o Filho vir se tornar homem e morrer. Ali estaria então a vitória de Deus sobre a sua própria justiça, porque ele disse que ninguém mais veria a Deus. O homem que pecasse, esse morreria. Ele tinha que ser coerente com a sua própria palavra. Não tinha outro jeito. Não tinha outro jeito. Ele tinha que fazer a ira dele ser descarregada sobre um ser humano sem defeito, se é que esse ser humano se dispusesse a morrer sem pecado algum. E teria um agravante, é que um ser humano comum, mesmo sem pecado, ele poderia morrer por si próprio, ou por uma pessoa ou duas, mas morrer por milhões e milhões de almas. O poder desta morte tinha que ultrapassar o poder da morte de um ser humano, simplesmente. Aí entra a necessidade da divindade do Messias e do Salvador do mundo. Todo este projeto de Deus iria se culminar e se tornar viável na cruz. E o que estava acontecendo naquela cruz? O Filho de Deus estaria sendo moído. Ali era o ponto crucial. A única maneira de explicar este agrado de Deus em moer o seu Filho naquela cruz é esta forma: amor pelos homens eleitos dele. E ele próprio vê a alegria do seu Filho em ganhar a alma dessas pessoas depois da sua morte. Aquela morte significaria para os homens salvação, para Cristo a alegria de se tornar o Salvador. Resumindo tudo o que eu disse. Daqui em diante, em Isaías 53, o tom começa a mudar. O tom começa a mudar, até que era um tom pesado, muito pesado, triste, dramático, forte, de injustiça sobre ele, de um julgamento injusto, de tomar sobre si as nossas dores, e foi moído, levou o pecado de todos, um tom muito, muito pesado mesmo. Agora, no meio do versículo 10, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. A vontade do Senhor prosperará na sua mão. Nem tudo seria dores e aparência de fracasso na vida do servo sofredor. Sinais de vitória começam a aparecer na profecia. Talvez até aqui alguém lendo e dizer: coitado deste homem, ou coitado deste Messias, injustiçado pelos homens e esmagado pelo próprio pai, moído, e um pai ainda satisfeito, alegre, porque esmagou o filho. Que coisa esquisita, que fracasso. Não pode haver no mundo um fracasso maior do que este fracasso desse pobre chamado Jesus Cristo, o Messias. Não, 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 é só aparência, tudo aparência, não é assim não. Então o próprio profeta inspirado trata de começar a explicar logo, e eu não diria nem reverter isto, mas complementando a história, continuando em falar do Messias, ele começa a mostrar a realidade por trás dos fatos, das chicotadas, do sangue derramado, do espinho na cabeça, da cruz, da lança, da ideia de fracasso, dos apóstolos todos abandonando-o, o sofrimento da mãe dele ali no pé da cruz, e ali entregando a mãe para João, e tudo muito negro. Não, isso é só uma parte da história. O bom ainda vem.
pois está chegando o bom. E nunca mais haveria sofrimento. Não é que haveria uma fase boa e uma fase baixa, uma fase boa, uma fase baixa na vida do Messias. Pronto, agora ele sofreu muito, mas agora eu vou apresentar uma fase muito gostosa da parte dele. Mas depois vem de novo o sofrimento. Não, acabou. De uma vez por todas. Nunca mais se fala em sofrimento quando se falar do Messias. Quando se falar de Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Nunca mais. E começamos neste ponto a ver então as consequências benignas de todo aquele sofrimento. As consequências benignas. Porque se a gente visse apenas ele morto ali, tirando-o da sepultura, tirando-o da cruz e levando-o para a sepultura de José de Arimateia, acabou-se, fracasso total. Não. Agora Isaías muda o verbo do passado para o futuro, lembrando que tudo isso ia acontecer. Agora tudo era futuro, né? Mas é curioso como ele, uma parte do que era futuro, ele fala no passado, e a outra parte que é do futuro também, agora ele coloca no futuro mesmo. Mas é uma mudança significativa, como se ele dissesse: olha, vamos separar tudo isso que vai acontecer com o Messias, vamos separar em dois ou duas fases, duas partes. Vamos colocar a parte traumática, dura, difícil, sofrida, e vamos falar agora da parte boa, da parte espetacular, incrivelmente maravilhosa. Eu sei que ele separou em duas, nem que seja pelo tempo do verbo. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, uma expressão linda, sacrificial, em que ele dá a sua vida. Mais uma vez aqui Isaías repete isto. E deveríamos ficar até encabulados quando nos lembramos que esse pecado dê a sua alma como oferta pelo pecado. Gente, é o seu, não é o dele não. Pelo seu pecado, pelo meu pecado. Propósito. O que você tem dado como oferta para ele, hein? Porque ele deu a alma dele, a vida dele por oferta ao seu pecado. E você tem dado como oferta a ele o quê? Ah, pastor, estou fiel no dízimo. Ai, não seja tão mesquinho. O que você tem dado a Cristo como oferta, como presente? Tudo bem, pastor, o senhor quer ser teólogo? Então lá vou eu. Ah, no dia que eu me converti, eu dei a minha alma inteira para ele, e agora eu sou dele. Pergunte a ele, se eu não dei a ele a minha alma inteira. Eu sei que você, sendo crente, no dia que você se converteu, ou foi convertido pelo Espírito Santo, você de fato deu sua alma a Cristo, e Deus Pai aceitou, e você foi justificado no sangue de Cristo. Então, eu sei disso, mas desculpe, eu vou insistir na pergunta: o que você tem dado como oferta a Cristo? Sabe por quê? Porque eu quero perguntar é o que você tem dado como oferta a Cristo no seu dia a dia, incluindo o seu bolso, incluindo a sua mente, incluindo o seu corpo, incluindo o seu tempo, incluindo o que você tem aqui. Eu sei que a sua alma agora é dele. Eu sei que você já está, inclusive, assentado nos lugares celestiais, como eu vou comentar na conferência na próxima semana. Há um sentido em que nós estamos até no céu já. Eu sei disto. Mas é muito simplório, talvez muito comodista. Não, eu reservei para Cristo tudo o que eu tenho. Que bonito, né? E minha alma inteira é dele, e eu vou todinho para o céu. Ótimo, certo? Seu tempo, como é que está? O tamanho da atenção que você dá ao seu trabalho, fazer jus ao seu salário. Não é errado trabalhar para ganhar o seu salário, tudo bem, mas é errado se matar de trabalhar e sacrificar serviços a Cristo por causa do trabalho. É errado, não, é erradíssimo, é pecado grave. E muita gente vai nesta onda de dizer: eu simplesmente estou ganhando o pão com o suor do meu rosto.
Você não está ganhando pão, você quer comprar uma padaria inteira. Você quer ser o rei do pão no país, de tanto pão que você está produzindo. Que conversa fiada é esta? É o pão nosso de cada dia, é o dia a dia que você quer. Eu sei que nós pensamos muito hoje em termos modernos de como poupança e a velhice e uma doença depois, uma coisa grave. Acho razoável pensar assim, mas a nossa mente moderna hoje, consumista, a gente exagera, como se o maior alvo na vida fosse poupar para a velhice, para o futuro. Que futuro? E esta vida tem lá futuro? Nosso futuro está no céu. Isso aqui é muito provisório, muito rápido, não merece de nós tanta atenção, tanta energia, tanto estudo, tanto cérebro sendo colocado em cima de livros e de tempo investido em profissão, em cursos e cursos e cursos de profissão, e lazer, e viagens, e compras. Aí eu digo, o que é que você tem dado como oferta para Cristo? E não venha com essa história que você já é crente e deu sua alma inteira, que não cola. Pelo menos dentro da pergunta que eu quero lhe fazer, eu quero lhe apertar mesmo. E a mim próprio. O que é que nós estamos dando como oferta? Senhor, isso é meu. Porque é interessante, parece, de maneira que você fala, que dar a sua alma todinha a Cristo foi fácil. Agora você dá um pedaço do seu tempo, difícil. Rapaz, estamos aí numa oferta aí, numa campanha, ou nisso, naquilo, dei meu dízimo. Não é dízimo não, é algo. Estamos precisando na igreja de um serviço, a igreja está desesperada por alguém para fazer isso. Estou trabalhando muito, estou estudando muito. Como está investido isso. 3 consequências pós-sacrifício de Cristo. E a ressurreição, claro, ela é implícita aqui. Verá a sua posteridade. É interessante isto. Qual é a posteridade de um senhor, um ancião que teve filhos e netos e bisnetos? Qual é a posteridade dele? Aqueles filhos, netos e bisnetos. Então, quando se fala em posteridade, se pensa logo em alguém casado que teve filhos. E os filhos tiveram filhos. E os filhos dos filhos tiveram filhos. E ali vem a posteridade. Muito bem, ele era solteiro. E um homem puro, obviamente virgem, absolutamente puro em todos os aspectos, inclusive o aspecto sexual. Com certeza não teve filho. Que posteridade é essa? Você que é crente, eu que sou crente, a posteridade dele, os filhos dele, somos nós. Não gerados fisicamente, nós fomos feitos fisicamente por ele como criador, mas não no sentido com uma junção com uma mulher. Muito bonito isto aqui. Aparentemente era um homem só, com pouquinhos discípulos ali que entendiam pouquíssimo do que estava acontecendo. Na cruz, aí que ele era só mesmo. João, e olhe lá, coitadinho, solteiro, não tem uma esposa para chorar por ele, abandonado, a mãe dele ali sendo entregue para o apóstolo amado dele, e acabou-se tudo, e fim. E para o judeu isso era uma coisa grave, não ter posteridade, não casar e ter filhos. Os judeus tinham leis, a lei de levirato, providenciando quando alguém morria sem filho, uma mulher podia casar com ele para poder gerar, e o filho era considerado do outro que tinha morrido. Toda uma estrutura da lei, porque para o judeu isso é gravíssimo. Então, Jesus de Nazaré ter morrido sem filhos era mais um ponto muito ruim na biografia dele. Triste, deprimente. Deprimente? Não. Ele vai ver a sua posteridade. Ele vai estar com a sua posteridade, a posteridade espiritual. Milhões de filhos espirituais que ele tem. Inclusive, graças a Deus, nós crentes estamos incluídos. Para nós deve ser um espetáculo ler algo assim. Prolongará os seus dias, ideia de eternidade, uma ressurreição, como eu já coloquei, implícita aqui, não explícita,
Mas a ideia é que ele nunca mais então iria voltar a morrer. Terceiro, a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. No versículo 4 foi dito que as pessoas pensavam que ele era ferido de Deus, punido por alguma coisa. Eu comentei isso na época. E novamente outra realidade que é o contrário. Ferido de Deus, punido por alguma coisa que ele fez? Não, nada disso. Ferido de Deus, sim. Mas por um motivo totalmente diferente de ele ter tido um motivo pessoal para ser punido e ferido de Deus. Ele foi punido por Deus porque ele assumiu a nossa posição e o Pai aceitou isto no acordo que fizeram, como já disse, antes dos tempos eternos. Mas não era um ferido de Deus porque Deus estava pessoalmente irado contra ele por algo que ele fez. Deus descarregou a ira dele sobre Cristo por causa do que nós fizemos, e Cristo disse: ok, Pai, eu pago, pode castigar, e foi castigado. Mas a relação intrínseca entre as pessoas, do pai e do filho, nunca o filho fez algo que fosse pessoalmente, algo que fosse da ira de Deus, ou que fosse alvo da ira de Deus. Não, não. A vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Deus estará totalmente satisfeito com ele. Ele é fiel. O que Deus, Pai, quis com ele, ele sempre fez no passado. Fez o tempo todo enquanto esteve aqui. Pai, eu te glorifiquei na terra, João 17. Tudo que o Pai queria que ele fizesse, ele fez. E ainda continuaria fazendo. Tudo. Então essa frase também é muito forte e gostosa para mostrar aqui a comunhão linda entre Deus Pai e Deus Filho, mesmo com um castigo tão grande que ele sofreu da parte do Pai, mas isso nada arranhou a relação Pai e Filho, o amor Pai e Filho, a consideração Pai e Filho, nada, zero. Lindo isto. Versículo 11: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O tom agora muda mais ainda e fala claramente de fartura. Claramente. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Não foi em vão que ele sofreu tanto. O seu trabalho deu fruto, deu resultados. E que fruto? A salvação de milhões de almas perdidas. Penoso trabalho ou sofrimento, ou outra versão tem sofrimento em vez de trabalho, da sua alma. O trabalho dele não foi físico, resultando em coisas, num grande patrimônio, em bens, ou uma grande organização política, ou mesmo uma grande organização religiosa aqui na terra. Não. E se engana quem pensa que há uma igreja oficial constituída desde a época de Cristo, que responde por todo o cristianismo, e estabelece dogmas e tira dogmas e bota dogmas, e que representa o próprio Cristo na terra, e que ali está uma instituição gigantesca, poderosa, milionária, e que ali sim é uma instituição física, terrena e religiosa que Cristo deixou aqui na terra. Você pode olhar para lá e ver lá todo o esplendor, o brilho das joias, etc. E ali ver... Não. Você quer ver o que ele deixou em termos espirituais na terra? Você vai nas igrejas locais, lá nos lugares mais pobres que existem, e lá você vai ver igrejas se reunindo no chão, na areia. Eu preguei já em igrejas na areia, e com a cabeça batendo na linha. Ali está o que ele deixou. Aí você chega em Nova York, numa igreja milionária também, vai ver igreja de luxo, igreja também fiel a ele, sem dúvida. E não milionária, mas uma mediana. Como nós aqui, estamos na igreja razoavelmente confortável, sem luxo, mas estamos bem aqui, ótimo.
O que é que eu quero dizer com isso? Que não tem nada a ver com a parte financeira e muito menos com a parte de poder. Não há na terra uma instituição religiosa, uma que representa o que Cristo deixou, montou e estruturou aqui. Não há. O plano dele é que essa estrutura que ele deixou aqui fosse extremamente diversificada, segmentada através do que nós chamamos de igrejas locais, pequenas, grandes, pobres, médias, ricas, não importa. Mas o poder decisório espiritual / religioso dessas igrejas está em cada uma dessas igrejas. É um poder descentralizado. Muitas pessoas para quem eu converso e digo, sim, quem é o chefão de vocês? Quem é o batistão? Que batistão, rapaz? Não, o chefão mesmo de vocês. Diz aí, Mauro. Tem não. Rapaz, tu está escondendo o jogo. Você não está escondendo o jogo. E quem é que manda em vocês? Na terra. Eu sei que lá é Cristo. Tudo bem, a resposta é boa e é fácil, eu conheço. A pessoa diz. Eu quero saber, é na terra. Diz, nós. Nós quem? Lá da igreja lá. Quem é que vocês resolverem tocar fogo nas cadeiras, vocês tocam fogo? Tocamos. No ato. Não tem um chefão. Não, de jeito nenhum. Não entendem. Então é muito interessante ver isto aqui. É que ele não montou uma estrutura, nem mesmo religiosa, no sentido de um poder centralizado aqui. Milhões de almas salvas através de um trabalho de alma que ele fez, um trabalho espiritual, um trabalho válido para o reino de Deus, um trabalho válido especialmente em outra realidade, nos lugares celestiais. É ali que se tem uma noção exata do valor do trabalho da alma dele, do qual fala Isaías. Não aqui deste mundo. Pena que o mundo valoriza tanto as coisas daqui e as pessoas trabalham arduamente para conquistar coisas daqui e esquecem de trabalhar com a alma. Jesus trabalhou com a sua alma, especialmente. Claro que com o seu corpo, ele estava aqui com o seu corpo, o corpo humano, de carne e osso. O seu sangue físico foi aceito por Deus para perdoar pecados, mas o principal valor do trabalho dele não foi o físico, no sentido desta terra. Ele disse, eu não sou deste mundo, como vós também não sois. Claro. As pessoas esquecem de trabalhar com a sua alma, de se oferecerem a Deus. Senhor, o que eu posso fazer para te servir? É uma pena. Pouco se dispõe a sofrer em nome de Deus, a investir no reino de Deus. É aqui, aqui, aqui. Eu quero já encerrar. Estou perto. Mas deixe-me dizer, esteja sempre com isso em mente. Que tipo de trabalho a sua alma tem feito? Essa parte é gostosa demais. Ele verá o penoso trabalho da sua alma e ficará o quê? Satisfeito. Alegre. Não. Aqui não quer dizer alegre. Essa palavra no hebraico significa não alegria, mas está suprido, cheio. Sabe quando alguém lhe oferece um pouco mais de comida e você diz, não, obrigado, estou satisfeito? Pronto. É esse o sentido. Eu estou satisfeito já com isso. Ou seja, você já se sente bem, cheio. Aliás, pode significar empanturrado no hebraico. Empanturrado, cheio mesmo. E com todo respeito, eu gostaria de aplicar essa imagem. A palavra é meio desagradável para aplicar para Cristo, mas a ideia de dizer ele está profundamente satisfeito, muito bem suprido, excessivamente, sobejamente suprido, quando ele vê o trabalho da sua alma e vê, foi isso que eu consegui? Foi. Oh, que coisa
maravilhosa. Era o que eu queria, meu Pai. Era o que eu queria. Aliás, o que eu mais desejo é que esse pessoal esteja comigo, para ver a glória que tu me deste. Eu estou totalmente satisfeito com aquilo que eu fiz, ganhar a alma dessas pessoas para mim. É exatamente isso que significa essa palavra. Não é que ele está alegre. Outras passagens falam de alegria, eu vou já dizer, mas aqui é satisfeito no sentido de suprido. Agora, gente, você imaginar que o próprio Deus do universo, o Senhor Jesus Cristo, está suprido por sua causa, é impressionante isso. É muito mais do que você consegue imaginar, e eu também, muito mais. Eu não sei como é que pode ele se sentir tão satisfeito em conquistar um ser miserável como eu. É muito amor mesmo. Agora, e a alegria? Ai, que pena, pastor, eu sempre li aqui e pensava que ele ia ficar alegre em ter nos conquistado, mas pode continuar com a sua satisfação, porque ele fica alegre mesmo. Hebreus 12:2. Hebreus 12:2 diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria, agora a palavra não me pegou mais, eu fui para o dicionário, no grego está lá a palavra que significa precisamente alegria, satisfação, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia ou da vergonha que ele passou lá, está sentado à destra do trono de Deus. Alegria mesmo. Em suma, o Messias alegremente se sentirá plenamente satisfeito com o resultado de tanto sofrimento. Eu tenho uma passagem para ler aqui, mas não vou ler por causa do tempo. Salmo 16, 10 e 11, que ele fala de alegrias e delícias. É uma passagem muito rica também, mas eu vou deixar passar. Segredo da vida cristã, antes de ler os últimos 2 versículos: o trabalho de Deus, irmão ou irmã, por mais duro que seja aqui, por mais aparentemente sem futuro que tem aqui, não recompensável, por mais duro que seja, resultará em alegria e sempre terá valido a pena. Nunca duvide disto. No pior das suas situações, no ponto mais baixo do seu poço, nunca esqueça disso. Trabalhar para Deus, ser fiel a Cristo, sempre, sempre, sempre é um trabalho que vale a pena e que vai terminar em satisfação, no sentido de estar suprida a sua alma, de muita satisfação. Puxa, que maravilha, tudo que eu passei por Cristo, que pena que eu não passei mais. E a alegria é o que ele espera lá na frente. Versículos 11, segunda parte, e o 12. Ao depois, entretanto, produz... Não, estou em Hebreus. Voltando a Isaías 53, então. O meu servo, aqui é o pai falando agora, hein? O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porque derramou sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Deus Pai chama Jesus Cristo, o Messias, de seu servo, focalizando a humanidade do Senhor Jesus Cristo aqui, e o chama e o qualifica de justo. O próprio Pai então declara a absoluta integridade do Senhor Jesus Cristo, e
dá a ele o poder e o direito para justificar os pecadores. Por quê? Porque ele levou a iniquidade dos pecadores. Justificará a muitos. Interessante isto. Agora, com o seu conhecimento, essa passagem é discutível, apenas discutida o que significa exatamente. Eu acho mais simpática quando diz, através do conhecimento dele, ou seja, a justificação vem pela fé em Cristo. Combina perfeitamente com Romanos 5:1, e é uma das possibilidades de tradução deste pedacinho de texto aqui, quando diz com o seu conhecimento. Pode ser, tecnicamente, pode ser o conhecimento de Cristo, ou o conhecimento de muitos com relação a Cristo. Então, eu acho mais simpático esta, mas fique à vontade para interpretar da outra maneira também. Então, a justificação das pessoas só pode ser feita pelo Senhor Jesus Cristo, ou dizendo de outra forma, como resultado do sacrifício que ele fez. Aí vem, lhe darei muitos como a sua parte, com os poderosos repartirá com ele os despojos. Uma linguagem de guerra, uma linguagem militar, em que vemos claramente o Messias de rejeitado, desprezado, sofredor, ele passa a ser um guerreiro vencedor, com um prêmio dado pelo próprio Pai, que são os salvos, salvos esses que receberão do próprio Cristo uma parte. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Cristo disse que nós vamos reinar com ele. Tudo combina para explicar essa passagem aqui. Totalmente aqui uma ideia de abundância, de um despojo, de uma vitória numa guerra, e o vencedor então curte a vitória com os companheiros de batalha, reparte entre si os despojos. Então quer dizer isso aqui, o meu Messias, o meu servo, Deus falando, vai ganhar muito prêmio como resultado da sua vitória nesta guerra espiritual, e ele vai repartir com os dele, que são os eleitos de Deus. E Isaías então encerra repetindo resumidamente o que já tinha sido dito antes quanto à morte substitutiva dele, que é o ponto nevrálgico de Isaías 53, é a substituição de Cristo pelos pecadores. Então, irmãos, apesar de todos os sofrimentos, o que teremos no futuro é alegria em estado puro, poder na companhia do Senhor Jesus Cristo. Que esse dia chegue logo. Você, amigo ou amiga sem Cristo, ele preparou uma salvação muito especial, e ele oferece a você, porque ele oferece a qualquer ser humano deste planeta, com muito sofrimento, mas ele preparou, e ele está no ponto de repartir com você o tesouro de tudo que ele conquistou. Como é que ele vai repartir isso? No momento em que você disser, Senhor Jesus Cristo, eu vou a teus pés, humildemente, e peço perdão pelos meus pecados, perdoa-os, me aceita como um dos teus, eu quero ganhar das migalhas dos teus despojos, eu quero passar a vida eterna contigo, quero curtir esta alegria toda que tu já sentiste depois da tua morte e ressurreição e a tua volta ao céu, e ainda vai sentir mais quando estivermos todos aí contigo. Vá a Cristo sem demora. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra explicada, e como eu pedi no início, que a aplicação de tudo que foi dito aqui nos corações seja através do teu Espírito Santo. Em nome dele, Cristo, o Messias, o Salvador do mundo, que eu te peço e agradeço. Amém.